né, várias redes, porque a gente entendeu que a problemática dos prédios também atingiam as casas, os comércios, as escolas e as igrejas, né? Então, quando a gente iniciou esse trabalho, a gente deu as mãos, foi falar com todo mundo para dizer que não poderia ser bem aquilo da forma como o poder público estava trazendo para a comunidade. E foi graças, né, a essa luta da comunidade, da ONG, das gestões que passaram, né? Ana Catarina pegou a finalização disso. E graças a toda essa rede, né, de parceiros, de toda essa mobilização social, foi que fez com que Muribeca ainda exista, né? Porque foram retirados daqui 2.208 famílias, né? A gente fala sobre isso e fala com propriedade porque todos os diretores e voluntários do Somos Todos Muribeca têm familiares nos prédios, né? Então a história é muito forte. Eu falo às vezes com algumas pessoas sobre essa questão e o pessoal diz: vocês têm tanto amor pelaquela terra, vocês têm tanto amor por Muribeca, né? Vocês são índios, né? Porque índio é que luta pela terra, né? Então, para você ver, a visão do pessoal lá fora, quando a gente fala sobre a história daqui, é que parece que a gente é uma aldeia, né? Que a gente é um bando de índio, por tanto amor que a gente tem por esse local. É tanto que tem aqui nessa reunião ex-moradores de apartamentos que vieram aqui para saber qual é o resultado disso, né? Que ficaram muito tristes com o que aconteceu com Muribeca alagada mais de 90% de área. Então, o que eu quero dizer é que a união e o diálogo faz a força e faz as coisas acontecerem. A gente nunca precisou entrar em atrito, né? Algumas vezes a gente reclama, tal, mas a gente sempre está aberto para o diálogo. E esse diálogo é tão grande, feito pela ONG Somos Todos Muribeca, que a gente convidou todo mundo para participar. A gente entendeu novamente, igual a situação dos prédios, que se a gente ficar sozinho aqui, a gente não resolve a problemática, né? Então eu quero agradecer profundamente, assim, de coração, a presença de todos vocês nesse horário, de ter tido essa paciência, né? De estar aqui escutando, observando, procurando entender, porque a gente só vai chegar na solução juntos, feito a gente está aqui. Poder público, né? A Igreja Católica que está aqui, mas no STM tem ateus, tem agnósticos, tem católico, tem protestante, né? Tem o pessoal da raiz africana, né? Que Rebeca também faz parte. Então, é a mistura de todas as religiões. E se a gente lá dentro da ONG da gente, a gente tem essa mistura e a gente dá certo, significa que se a gente botar ideologia, né, e lutar por uma causa, a gente consegue. E a pauta que está trazendo aqui para a gente hoje é justamente a pauta dos aterros, dos córregos, dos rios, né, da barragem do Engenho Pereira. Mas a situação está tão crítica que tem que ter a ver uma infraestrutura ligada a tudo isso. Só a barragem do Engenho Pereira não resolve só. Ela vai tirar uma porcentagem do problema, mas ela não resolve só. Porque a barragem ela vem lá de Jaboatão, vem de Moreno, vem de Vitória, e a chuva que der aqui no local, se tudo tiver aterrado, a gente morando numa área mais baixa, né? Então agradeço de coração a todo mundo que se empenhou, que ajudou, né? No final vou falar o nome de todo mundo, mas sem mais delongas, Rebeca, quem é que vem agora para falar? Boa noite, gente. Meu nome é Anelise Campelo, eu faço parte da Comissão Ambiental de Jaboatão dos Guararapes, como o Marcelo falou. A Comissão Ambiental, para quem ainda não conhece, né, é um movimento socioambiental que reúne pessoas de diversos lugares de Jaboatão que hoje lutam por um meio ambiente de qualidade, por qualidade de vida para as pessoas, o direito à moradia digna, enfim, o desenvolvimento sustentável do nosso município, né?
A gente se juntou em 2020 e hoje somos uma rede integrada por diversos outros movimentos, como a STM, tá? Eu sou bióloga de formação e a nossa contribuição enquanto comissão aqui vem avaliar justamente trazer questões ambientais para a problemática vivenciada aqui em Muribeca e em diversos outros locais de Jaboatão e diversos outros locais do estado também, né? A gente está vivenciando hoje, muitas vezes a pauta ambiental ela fica a gente fica um pouco alheio, né? Se sente um pouco excluído disso, como se a gente só se preocupasse mais quando o impacto chega, né? Quando a água vem, quando a terra desliza, mas é importante a gente começar sabendo que os problemas ambientais eles estão no nosso dia a dia, né? E é de nossa responsabilidade também, a gente tem uma parte de responsabilidade de cuidado com o meio ambiente. E a gente tem também, enquanto cidadão, o direito de cobrar, né, daqueles que devem garantir a gente um meio ambiente de qualidade através da criação de políticas públicas. Então a gente não pode jamais separar o meio ambiente das questões políticas, separar o meio ambiente do nosso dia a dia, da nossa qualidade de vida, das nossas escolhas diárias, né? Então, trago questões aqui hoje bem importantes para a gente entender, né? O que é isso que a gente está vivenciando? Por que é que anos atrás, a gente, em 2005, teve uma cheia em Jaboatão, mas essa enchente que aconteceu ano passado, ela teve proporções gigantescas, né? Por que é que a gente está sofrendo com aterros, com alagamentos constantes e permanentes por conta de aterros? Vejam, um assunto que talvez vocês já tenham ouvido ou talvez não estejam tão familiarizados, mas que se fala bastante, são as mudanças climáticas, tá? As mudanças climáticas, eu acho que quando a gente pensa assim, de repente pode vir na cabeça, é aquilo que mostra no filme, né, de o mundo se acabando, ou enfim, a geleira derretendo, mas as mudanças climáticas, elas estão acontecendo aqui e agora, tá? O resultado das enchentes cada vez piores, impactos ambientais cada vez maiores, resposta da natureza cada vez mais impactante é resultado de mudança climática. E o que é isso? É a alteração que a gente está provocando. Naturalmente, tá? A nossa existência, né, enquanto ser humano, vai provocar alterações no meio ambiente. E qual é o nosso papel? É a gente encontrar uma forma de minimizar, diminuir esse impacto, certo? Diante disso, o que é que a Comissão Ambiental vem lutando diariamente? A gente precisa de que o município ele construa políticas públicas, ele construa ações que possam frear, minimizar o impacto daquilo que vocês estão vivenciando, que está impactando vocês e que trouxe vocês para o dia de hoje aqui. Então, não basta, tá, a gente ter ações pontuais, né, ações isoladas, a gente precisa ter ações integradas no município. O que eu quero dizer com isso? O município precisa, e aqui já deixo como sugestão, né, a gente precisa urgentemente que o município crie um plano municipal de adaptação e combate às mudanças climáticas, porque aí com esse plano a gente vai poder ter pessoas, contribuição técnica, né, pessoas da área ambiental, a gente vai ter a contribuição social, né, da organização da sociedade civil, a gente vai ter a contribuição do poder público na esfera municipal e estadual, a gente vai ter a contribuição de quem provoca os impactos maiores, as empresas que atuam no nosso município, que interferem na dinâmica do nosso município, e criar ações objetivas, construindo com o poder público. A gente não pode se contentar em ficar somente olhando as decisões sendo tomadas e a gente não participar da tomada de decisão. Então, a gente precisa dessa criação desse comitê de bacia hidrográfica do Jaboatão, que integra uma série de ações, né, práticas, para a gente ver resultados além da criação da barragem propriamente dita, tá? A comissão tem ações, projetos, propostas que estão sendo criadas e com diálogo com o município, como por exemplo a criação do Observatório Memorial do Rio Jaboatão, que a gente precisa se relacionar bem com o Rio, a gente precisa
vê no rio um espaço de convivência, vê no rio um espaço de beleza natural, um espaço de não ter medo dele. Então a gente está tentando implementar esse projeto do Observatório do Rio Jabotão também, que vai ter essa questão de educação ambiental. É tão importante para a gente estar sensível às questões ambientais, ao ponto de se sentir parte disso e comprar a briga para a gente. Não posso eu, enquanto bióloga só, ou as pessoas que estudam a área ambiental, comprar essa briga, se vocês também... Diversas comunidades em situação de conflito, por que a gente está aqui hoje e por que a gente trabalha junto com o STM, né? A gente está junto aí, desenvolvendo alguns estudos técnicos e comunitários aqui na comunidade desde 2018, né? Desde quando surgiu aquela problemática lá da desocupação das edificações que tinham aqui do conjunto habitacional e tinha algumas questões jurídicas, né, e técnicas relativas a esse conflito, a esse movimento de demolição dos prédios, né? E desde então a gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui, realizando vários estudos. Um desses é esse que Matheus começou a apresentar, que eu acho que era mais para situar como é que a gente chegou aqui hoje, né? E aí é isso, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, ouvindo a comunidade, construindo junto com entidades aqui da comunidade, que é uma coisa de fundamental importância nesse contexto em que a gente está lidando com várias violações de direitos de uma população imensa aqui nessa área, região do Jaboatão, né? Isso aqui tá funcionando. Isso é a área que a gente considera como o... Oi, pronto, melhor. Essa é a bacia hidrográfica do canal da Muribeca. Canal Mariana, perdão. Ela ultrapassa o território de Jaboatão. O limite do território é essa linha amarela daqui. Dá para pegar desde o comecinho da área de Morros, de Recife, Jaboatão, nesse limite. E essa cor vermelha significa uma área que é ocupada do território. Dá para ver que o vermelho está bem preenchido nessas áreas de morro. Porque, como a gente sabe, as áreas de morro são áreas bem densas, onde mora muita gente, o chão já é todo pavimentado. E o que isso significa de impacto para cá, para o Mariana? Quando chove, qualquer chuva, até o despejo da água das casas, a água desce com velocidade e sem ter infiltração no solo, nessa área. E como é muita gente numa área grande, já desce um volume significativo, já desce muita água para a região do Baixo Jaboatão, que ele tem esse nome porque é plano e é baixo, ou seja, ele já recebe muita água do rio Jaboatão e vários outros canais. Isso aqui é uma leitura que a gente fez em 2009, onde o vermelho, como eu expliquei, é uma área que está ocupada. Esse amarelo bem clarinho é um solo exposto, ainda solo natural, e o verde é onde tem vegetação. Isso em 2009. Quando nesse próximo slide, isso aqui é um recorte de 2022. Ou seja, teve um aumento significativo de área ocupada, especialmente na região do Baixo Jaboatão. Consegue fazer um rapidinho indo e voltando? Isso, vê. Essa região é a Muribeca. Dá para ver como o entorno da Muribeca está sendo bastante preenchido nesses últimos anos. E isso tem um impacto sobre o território. Como eu disse, já desce muita água. Quando desce muita água e o solo exposto para absorver essa água está sendo diminuído, essa água vai para algum lugar. E a gente está vendo para onde essa água está indo, né? E aí, só para situar, esse estudo a gente teve a iniciativa de desenvolver pensando justamente nas últimas cheias do ano passado, né? 2022 a gente passou por uma situação de calamidade aqui nas comunidades ao redor e a gente, acompanhando o Somos Muribeca, a questão aqui dos conjuntos habitacionais, começou a refletir que era necessário pensar para além desse recorte aqui, né? Ou seja, a água dos canais que cortam a Muribeca, ela vem de outras regiões que não são daqui. Então é uma problemática extremamente complexa de ser lidada, envolve esforços de diversas
de diversas secretarias municipais, por exemplo, né? São diversos setores da gestão pública que devem ser envolvidos na discussão sobre essa problemática dos canais, porque lida com habitação, lida com infraestrutura, e aí a gente pensou em dar esse recorte da bacia hidrográfica desses canais, né, do Mariana e do Três Carneiros, justamente porque dá para ver, inclusive, que mexe com outro município. Então a gente não está falando só de essa linha amarelinha aqui, ela divide Jaboatão de Recife. Essa região ali em cima é lá para o lado do R6, o R11. Então os canais, eles começam lá naquela parte de morro, desce aqui para a região mais baixa e vai sentido Rio Jaboatão. E essa água, ela escoa muito rápido aqui, porque é uma área extremamente ocupada, densa, pavimentada, como o Matheus explicou. Ela desce rápido, chega aqui no Baixo Jaboatão, que é onde estão todas essas comunidades aqui, como a Muribeca, e é uma área plana. E como tem acontecido esses aterros, tem diminuído o espaço para onde essa água vai. E é o que acontece. Em 2009 teve essa grande cheia, por isso que a gente botou o recorte de 2009 para cá. E a gente começou a entender que o perfil de ocupação aqui na região mudou. Os empreendimentos que passaram a ser instalados, eles tiveram como referência de cota essa cheia de 2009, passaram a aterrar mais, ou seja, os novos empreendimentos aterraram para fugir da cheia. E as comunidades, elas permaneceram porque elas são mais antigas do que esses empreendimentos, então elas estão lá embaixo. E isso começa a aparecer consequências para essas comunidades que são mais antigas, né, que são de fato as primeiras ocupações a terem aparecido nessa região. E aí isso aponta para um cuidado na forma como esses empreendimentos precisam se instalar nessa região aqui, porque as comunidades, elas vão sofrer as consequências, né? E aqui a gente vai trazendo alguns recortes, né? Aqui de vermelhinho é o limite da Muribeca, mas tem outras comunidades aqui que a gente conhece, e isso aqui é de 2009, e aí aqui, nesse ano a gente identificou que houve aterro nessas regiões, e aí pode ir passando. André, volta por favor. Só queria pontuar que em 2009 na verdade, a gente tinha 12 hectares, significa 120 mil metros quadrados de área ocupada, em 2009. Em 2022 tinham 420 mil. Isso mais que triplica a área que está sendo ocupada. Então, só para vocês terem ideia da dimensão de quanto vem sendo ocupado, quanto está sendo tomado da água. E aí aqui a gente dá esse recorte mais na região da Muribeca, né? Mas dá para perceber que são empreendimentos que estão na redondeza desses canais. Provavelmente eles tinham uma altura do solo, além do solo ser exposto, então absorvia a água de certa forma, e a altura era menor, então a água, quando vinha dos morros, chegava no canal, o canal enchia, então ela espalhava nessa região aqui como um todo. E a situação agora é que ela está sendo estrangulada e está indo para as regiões que continuam mais baixas, né? São as comunidades mais antigas. Esse aqui é um gráfico que mostra mais ou menos essa evolução em alguns... Ele disse, não, tudo bem, isso faz parte do projeto. Desculpa a minha ignorância, quem é da prefeitura pode responder depois, mas eu desconheço esse tipo de procedimento. E o que mais? Outra coisa que a gente pode falar desse projeto também, como é que dentro de um canal a obra é iniciada na metade dele. Não no final, não no começo, mas um trecho na metade. Ele está sendo alargado para 30 metros. Não vai ser só esse trecho, vai ser 30 metros, eu acredito. E os outros impactos? Isso não vai atingir nenhuma empresa. Outra coisa, como é que não pega nenhuma parte do terreno aqui à esquerda? O nome do empreendimento? Novo Atlântico, né? Isso. Tem uma faixa de impacto de 30 metros e não pegou nada. Segundo o mesmo parecer do Ministério Público, não é opinião, consta no parecer, houve um acréscimo de terreno do empreendedor que com esse desvio ele ganha alguns metros acima do canal, e isso não é mencionado. Além disso, tem toda a barreira depositada ao lado do canal. Da mesma forma que se questiona os aterros pelos moradores, uma necessidade de moradia há décadas, a SAM, que é uma empresa contratada pela prefeitura, faz esse tipo de procedimento. Me parece um pouco questionável, mas vamos lá. Esse aqui é um mapeamento
de alguns empreendimentos que foram sendo instalados aqui a PE 17, essa é a via que vem da BR, passa na Muribeca e segue sentido Jaboatão. E aqui são alguns empreendimentos de loteamentos e outros empreendimentos de Minha Casa Minha Vida que foram sendo executados, né? E aqui, enfim, pode ir passando. Só mais um comentário, por favor. Eu queria chamar a atenção para alguns empreendimentos, especificamente 2. Volta 1, isso. Vamos prestar atenção aqui nesse 3 e no 9. Essa linha mais escura aqui, isso é o curso d'água, por onde o córrego passa, né? Fica mais escuro porque cresce mais vegetação e tudo mais. Veja que interessante, o 3 e o 9 se instalam exatamente em cima do canal. Como é que pode? Como é que pode isso, né? Só para a gente pensar um pouquinho. São só 2 exemplos. E aí, pensando até nesse parecer do Ministério Público que foi emitido recentemente após essa vistoria, a gente questiona a postura da Justiça que tem prestado esse acompanhamento aqui na comunidade, no sentido de que em 2008 eles fizeram um termo de ajuste de conduta aqui, onde foi sugerido uma série de procedimentos de licenciamento urbanístico, né? E o que é que significa isso? A princípio também se envolvia várias instituições, ou seja, a Prefeitura de Jaboatão estava comprometida com esse termo de compromisso, de ajuste de conduta. A CPRH, que é um órgão de regulamentação do governo do Estado na área ambiental e de recursos hídricos, também se envolvia com esse acordo, e basicamente esse acordo visava a orientar a forma como essa ocupação devia acontecer nessa região. E o que a gente percebe com o passar do tempo é que esse acordo ele não foi seguido, né? E esse acordo visava evitar que graves consequências acontecessem para a população que mora na área do Baixo Jaboatão. Não era só aqui na Muribeca, era no Baixo Jaboatão como um todo. E aqui são algumas imagens do Mariana, que a gente conhece bem quando enche, né? A comunidade vivencia isso na pele. Aqui é mais ou menos o recorte do Baixo Jaboatão, de um mapa do Plano de Águas de Jaboatão de 2016. E aqui eram previstas uma série de obras em 20 e poucos canais aqui na região do Baixo Jaboatão, justamente para obras de infraestrutura para conter, né, essas cheias ou dar a estrutura necessária para que se evitasse situações de caos como a gente vive hoje em dia. Aqui é um outro plano que eu resgatei, aí fica o questionamento também para o Poder Público Municipal, no sentido de apontar como é que anda a execução desse Plano Municipal de Saneamento Básico, que está em execução aqui pelo cronograma, estava previsto para finalizar em março de 2023. É um instrumento fundamental para o município que esse plano esteja finalizado, porque é a partir dele que a Prefeitura pode ir atrás de recursos para aplicar na área do saneamento, que envolve coleta de esgoto, oferta de água potável, coleta de lixo e a demanda por infraestrutura, que a gente tem discutido aqui, debatido em torno desses canais e da recorrência de cheias aqui, passa por instrumentos como esse, né, que é fundamental. E aqui são algumas diretrizes ou apontamentos que a gente acha, né? E aí é isso, a gente vem ouvindo a comunidade desde 2018, vem elaborando esses estudos, e aí eu acho que a gente está aqui hoje para estabelecer diálogos, né? Criar acordos, estabelecer diálogos, chamar junto o poder público para a responsabilidade de ouvir a comunidade, e aí a gente traz alguns apontamentos baseados nesses levantamentos que a gente já fez, né? Que é a elaboração emergencial desse plano diretor de drenagem urbana do município, que está atrasado. Até então a gente, pelo levantamento, não identificou que existe esse plano, e é um plano fundamental para que ele vai nortear como a política urbana e os investimentos vão acontecer na cidade de Jaboatão. Elaboração emergencial de um plano municipal de saneamento básico também é esse plano que eu estava questionando anteriormente. A proibição emergencial de novos aterros nessa região do Baixo Jaboatão, entendendo que a gente não sabe quais são as consequências. Esses aterros têm acontecido de forma aparentemente indiscriminada e tem causado graves consequências às populações que aqui vivem. Se são populações que já vivem em condição de vulnerabilidade, nesse contexto de mudança climática, então eu acho que é uma vulnerabilidade extrema que a gente está vivenciando.
a necessidade de elaboração de estudo de impacto ambiental para esses novos empreendimentos que venham a acontecer aqui na área de Jaboatão. O TAG já recomendava isso lá em 2018, que é esse 2008, que foi esse instrumento que eu comentei lá de trás. E esse instrumento também foi elaborado num contexto técnico, né, baseado em informações técnicas, estudos que o próprio poder público tinha feito, ou seja, vocês precisam recomendar formas de como vai acontecer a ocupação desse território. Reforçar a necessidade de conexão entre o plano diretor municipal de Jaboatão, que está em processo, acho que está em discussão para ser revisto, né? O plano diretor, a gente precisa articular as políticas públicas. Não dá para imaginar que um recurso isolado para a infraestrutura, ou seja, a prefeitura, o governo do estado consegue recurso para essas obras dos canais. Mas entender na realidade hoje de que muitas comunidades estão ao lado desses canais, precisa ter recurso para habitação, porque as pessoas, via de regra, vão precisar ser removidas em algumas situações. Isso vai acontecer, porque tem pessoas que vivem em condições de extrema vulnerabilidade quase dentro desses canais. Então, enfim, precisa se articular, né? Isso tem que estar desenhado dentro da política local de habitação, dentro do plano local de habitação de interesse social, tem que estar dentro do plano de drenagem, tem que estar dentro do plano diretor, e esses instrumentos de planejamento da gestão precisam conversar. E precisam ter participação popular, né? A comunidade ela precisa ser ouvida. E a apresentação e consulta dos projetos de intervenção na área de Jaboatão, ela precisa passar pela população. Como um projeto como esse, para a canalização aqui desse trecho do canal Mariana, vai ser implementado envolvendo a remoção de várias pessoas, como aponta o parecer. Eles dizem, né? Algumas moradias precisam ser retiradas para que o projeto caminhe. Ou seja, até o próprio parecer coloca a população como um problema, mas não identifica que a solução para esse problema precisa partir de iniciativa do poder público, precisa de investimento público, né? É uma responsabilidade do poder público. E precisa dialogar. Essas intervenções ela precisa dialogar com a comunidade. E só para trazer mais alguns apontamentos, né? Diretriz não era nem a palavra. A gente também precisa pensar duas coisas. A prefeitura tinha iniciado um processo de regularização fundiária aqui na comunidade. Tinha começado um censo e tudo mais, inclusive pegando uma região aqui próxima a Joana d'Arc, que, segundo o projeto do canal, ia ser removida. Ou seja, tem no mínimo uma falta de conversa aí. Uma secretaria diz que vai haver regularização fundiária e a outra aponta a remoção. Como é que a gente acredita? Para quem a gente recorre? Né? Aparentemente não tem essa conversa. Segundo, ciente dessa situação de dificuldade, de vulnerabilidade, de muitas casas que estão na margem do canal, a prefeitura decide fazer um parque no terreno que é mais viável para habitação. Em vez de ter habitação no meio da Muribeca, vai ter o parque. E onde, em tese, é uma área mais vulnerável, uma área mais sensível para todo mundo morar, a prefeitura só quer remover. Ou seja, não faz sentido, tecnicamente não há justificativa para esse parque ser feito no terreno em vez de ser na margem do canal. Então tem muito a se discutir e isso é tudo resultado de uma falta de participação popular. Isso é nítido e, enfim, a partir desses planos que o Wallace falou, o plano diretor, que é uma coisa maior, que rege a cidade toda, o plano de drenagem, que também envolve essa parte de infraestrutura, e o plano de habitação, precisam tudo estar conversado com a população para que se pense o melhor, não só para a Muribeca, mas para toda essa região, que a gente sabe que não enche só na Muribeca. Existem várias outras comunidades aqui que também são impactadas. E como é que a gente vai resolver isso? É isso, eu acho que a nossa postura aqui hoje não é de ataque, não é de, enfim, de embate, é de trazer essas informações no sentido de que o poder público precisa chegar junto aqui e ouvir a Muribeca. Precisa se estabelecer comissões de diálogo com encaminhamentos, com pautas definidas, com estruturar essa forma como esse diálogo precisa acontecer daqui para frente, porque a situação está bem crítica. Né? É isso. Obrigado. Em seguida a gente vai apresentar o voo do drone, porque é importante esses dados que eles trazem
Mas é mais importante ainda a gente ver a realidade, né? E a realidade é assustadora. E a gente está aqui realmente para tentar, de alguma forma, ter um diálogo. A gente fez isso porque a gente entende que o diálogo é de extrema importância para resolver o problema. Porque o problema ele existe, né? Dá uma pausa aí, André, por favor. Como vocês sabem, né, a gente anuncia muito nas redes, e Somos Todos Muribeca conseguiu um drone e a gente usa esse drone para fazer monitoramentos. A gente começou na área do Conjunto Muribeca, mas a gente vai mapear toda a área da Regional 4, do Baixo Jaboatão. Essa chuva é do dia 8/7, né? E essa área é uma área que o Joás tem falado muito comigo para eu ir lá. Eu acho que aquele menino também comporta. Aquele menino que não está aqui hoje também, eu esqueci o nome dele, rapaz. Ele fala muito, pediu muito para eu ir aí, a gente ir fazer essa filmagem. E essa água é o seguinte, já tinha parado de chover mais ou menos umas 8 horas sem chuva, a maré já tinha baixado, já tinha subido, já tinha baixado. E essa água permaneceu aí, né? Escoou muito lentamente, muito lentamente. Essa área é próxima do posto Pichilau, ali quando você vai pela Vitarella, BR-101, e é essa água também que dá retorno para o Conjunto Muribeca, que antes não dava. Essa água ela vinha do Conjunto Muribeca, chegava nessa área, passava pelo Rio Jaboatão, onde nesse trecho emenda o Canal da Mariana e os Dois Carneiros, eles se encontram aqui na frente, e ela seguia, passava por comportas, passa por uma área ali do Cabo, uma área de Jaboatão e chega no mar, né? E essa água, esse espaço é um bolsão de água, porque a água sempre ocupou esse espaço, como sempre ocupou a área ao redor do conjunto e algumas áreas próximas dos habitacionais, como Nova Prazeres, loteamento Guararapes, Marcos Freire, Jardim Muribeca e por aí vai. Então, ó, esse aterro aqui é enorme. Eu confesso que eu não tinha visto. Foi depositado aí mais de 16 mil caçambas de barro, né? Então, é enorme. E esse alinhamento aqui é justamente o alinhamento da água que bate na quadra 4. O que é que está acontecendo? No canal dos Carneiros, pode soltar, André. No canal dos Carneiros, a água passava onde tem um empreendimento, né? Agora em cima do córrego dos Carneiros. As denúncias foram feitas há muito tempo. E a água passava e se encontrava com o Rio Jaboatão mais à frente. Agora o que é que está acontecendo? A água está voltando dessa região para dentro do conjunto. A gente nunca viu isso acontecer. Depois de 8 horas de chuva. A gente é contra o progresso? Não. A gente sabe que precisa de empresa, precisa de emprego, mas tem que ser feito de forma responsável. Isso aqui é ser responsável? Vocês acham que isso é ser responsável? Olha, e voltando, ó, Conjunto Muribeca, Brasil Novo, Sapolândia e a água retorna aqui. Para minha casa. Olha a quantidade de água para maré descer, maré subir, maré descer, 8 horas depois e ter essa água todinha. É essa água que vai para Nova Prazeres, Jardim. Essa água se encontra aqui. Toda essa água se encontra aí. Então a gente precisa realmente criar um plano junto com o poder público, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, porque a gente entende que é muito dinheiro envolvido. O Somos Todos Muribeca entende que é muito dinheiro envolvido para resolver isso. É um impacto muito grande. Pode adiantar mais, né? Vai ter uma hora que eu mostro a lagoa. Olha, essa tubulação da Compesa aqui, ó, ela de alguma forma também gera um impacto. Embaixo dela ali a água já não flui tão rápido como flui nos outros locais. Nessa tubulação aqui embaixo.
Eu não sei se tem alguma amarração aqui embaixo que não dava para eu ver, mas a água ela passa com uma certa dificuldade aqui, pelo menos foi o que a gente percebeu no dia que foi lá. Mas a gente não é técnico, né? Pode adiantar mais um pouco, André? Pronto. Aqui é toda a água e os canais se encontram aqui, tá? Os canais se encontram aqui nessa região todinha. Ó, a região da gente, o aterro. Pode adiantar mais, né? Aqui eu tentei chegar mais próximo. A gente acha que está longe, né? Mas olha, tá pertinho. Pode adiantar. Aqui eu volto mais um pouco. Pode adiantar, André. Ó. Aqui é o percurso do rio. Percurso do rio que ele continua. Aqui é a Lagoa do Náutico. E alguma coisa acontece aqui nessa região que não está fluindo também. Não está fluindo. Né? Essa era a área de confronto aqui, né? Pronto. Então assim, eu não vou mostrar os outros voos que a gente tem, até por conta da hora também. Mas a gente está monitorando, você está colocando na página do STM, a gente também disponibiliza para quem pedir, porque querendo ou não, isso também é prova, né? Isso é um tipo de prova. É importante que as pessoas se atentem realmente ao que está acontecendo, porque assim, a gente precisa se unir para resolver o problema que agora, para a gente do STM, estourou assim, sabe? Tem que ter muita gente unida para resolver essa problemática. A gente quer agradecer, né, a presença da Polícia Militar, que ontem eu fui lá falar com o comandante e ele trouxe aqui uma guarnição, trouxe também o pessoal que está com a viatura aí na frente. Então a gente agradece. A gente agradece a Josenildo aqui, da Corda Marcos Freire, que está aqui fazendo a cobertura. Também a José Carlos Campos, a Flora, a Edna da Montese, a Marcelo, que é presidente da Associação Nova Prazeres, a Romério, que chegou um pouquinho depois, Gil Mexicano também, né? Otacília, todo mundo que está aqui. A gente está aqui para construir, né? Para construir e para resolver os problemas. Também chegou a página do Curto Marcos Freire, que está aqui também. A gente agradece também, é um grande parceiro nosso. E a gente também vai estar lançando aqui hoje um Fórum Popular, o Direito à Cidade, né, aqui de Jaboatão dos Guararapes, que foi fundado esse mês aqui no Conjunto Muribeca. Eu queria só que as pessoas se levantassem, mas também vai ser entregue um documento aqui à Prefeitura, né? Tem Otacílio, Edna, Ivan, Romero, Gil Mexicano, seu Carlos, Lió, Fernando, Manuel, David, Lula, que não está aqui hoje, Alexandre, eu, Marcelo, e aí a gente está fundando esse fórum. Eu queria chamar o Otacílio e Edna aqui para cima, vai explicar um pouco do fórum e vai entregar uma pauta também do fórum para a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Mas antes a gente vai fazer uma poesia aqui, de um livro, né? A gente vai ensinar, porque a arte também, ela transpassa, né? É pecado sonhar? Não, Capitu, nunca foi. Então por que essa atividade nos dá golpes tão fortes de realidade e parte nossos sonhos? Divindade não destrói sonhos, Capitu. Somos nós que fazemos esperando, em vez de fazer e acontecer. Bom, pensando nessa frase de Dom Casmurro, de Machado de Assis, quem somos? O Fórum
popular ao direito à cidade de Jaboatão dos Guararapes. Criada em 1 de julho de 2023 por moradores e moradoras da Regional 4, da CONAN, do Movimento de Mulheres e de Homens e Mulheres Sem Teto e Sem Terra, da Comissão Ambiental de Jaboatão dos Guararapes, Somos Todos Muribeca, Associação de Moradores do Conjunto Muribeca e moradores e moradoras do bairro de Piedade e Candeia. O nosso primeiro encontro aconteceu na sede do STM e hoje vamos entregar essa pauta com algumas situações que acontecem no nosso município e como diretrizes para representantes da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes e o governo do Estado de Pernambuco. João Grau, né? Vale ressaltar que essa reunião foi proposta pela STM, a Comissão Ambiental do Jaboatão de Guararapes, a Pastoral Ambiental e a representação local da Arquidiocese da Igreja Católica através de Dom Limacedo, a partir das consequências da primeira enchente na região em maio de 2022. Também considerando o desvio do Canal da Mariana, executado por uma empresa que construiu sua sede nas margens do canal, das obras no leito do canal Dois Carneiros, com mais de 7 quilômetros, e de várias outras construções na região sem apresentação para a sociedade local dos estudos do impacto ambiental e sem placas nas obras, tendo como consequências trágicas no pedido de chuva nas comunidades da nossa Regional 4, Muribeca. Estamos aqui para pedir que o poder público planeje a região dentro da legislação vigente em torno do direito à cidade, dentro da legislação vigente em torno da sustentabilidade do meio ambiente, dentro da legislação vigente, promovendo espaço de controle social, a exemplo das conferências das cidades e do Conselho das Cidades e do Meio Ambiente, para garantir dignidade para a população e o fim do sofrimento oriundo das perdas materiais e humanas, pois sabemos que as famílias foram destruídas nesse episódio frequente de enchentes que desde maio de 2022. Priorizamos estabelecer uma relação sadia entre a população e o poder público, mas para isso acontecer é central a participação da população na construção das ações indicado às diretrizes a nível municipal, estadual e federal, com essa base dialogada e definida de forma participativa. É a vez do poder público garantir o orçamento para suas execuções. Acreditamos que nessa troca entre governos, a população é assentiva na execução de políticas públicas que, de fato, resolvem problemas reais do cotidiano das pessoas. Não podemos deixar de pontuar que as questões intersetoriais das políticas públicas que cabem às secretarias de assistência social, defesa civil, trabalho de qualificação profissional, mulheres e direitos humanos são fundamentais para entender as realidades da população e, do fato, ter uma execução de sucesso e efetiva dessas políticas públicas. Neste momento, fazemos pedido de informação ao município, a exemplo da solicitação dos estudos técnicos, incluindo de impacto ambiental, das obras no entorno dos canais da Mariana e Dois Carneiros, de 2009 até 2023, alvará da obra de empresa na região 4, de 2009 até 2023. Como anda o processo de regularização fundiária das leis Muribeca? Ao governo do Estado de Pernambuco sobre as obras da barragem do Engenho Pereira
liberações da CPRH das obras na região da Muribeca, fiscalizações de crimes ambientais, de obras nas nossas praias, de desmatamentos e obras na estrada da Muribeca PE e etc. Obras da Compesa e BRK em torno do convênio do saneamento básico aqui no município e obras da Compesa nos bairros das praias, sobre o esgoto cai na praia nos locais que a CPRH destinam como impróprios para banho em Candeias e Barra de Jangada. Então, nós também propomos algumas diretrizes, como a formação de uma comissão de trabalho com membros da Prefeitura, do Governo do Estado e o Fórum para criar um plano de trabalho para elaborar e executar soluções necessárias para resolver os problemas da população relacionados às chuvas. Rever até suspender os valores do IPTU das áreas de risco de todas as regionais. A aprovação dos órgãos da CPRH competentes sobre a intervenção nos canais Mariana e Dois Carneiros e a Lagoa do Olho d'Água, com os seus alargamento, aprofundamento e desvio. Que vem causando alagamento em outras áreas antes não afetadas, como falou Marcelo aqui, né? Plano de construção de moradias para atender as famílias que precisam sair das áreas de risco, que estão temporariamente no programa de auxílio moradia e aumento do auxílio moradia para R$ 700. Finalizamos o nosso documento com a denúncia dos aterros feitos pelas empresas industriais, pelas empresas instaladas na nossa Regional 4, que vem dominando a permeabilização do solo, priorizando a drenagem das águas das chuvas e a sobrecarregando a comunidade local. E para finalizar, um pensamento do Papa Francisco sobre os direitos humanos são violados não só pelo terrorismo, a repressão, os assassinatos, mas também pela existência de extrema pobreza e estruturas econômicas injustas que originam as grandes desigualdades sociais. Papa Francisco. Também registrar a presença do Padre Joseph, que é aqui da paróquia, Nossa Senhora do Rosário, agradecer a sua presença. E a gente vai abrir fala. Eu fui na colheita, fui escasa, tá entendendo? Porque quando eu estava vendo aquela água vindo na minha direção, quando eu olho para o lado da minha mãe, uma ferida de impressão no punho, eu tinha a certeza que se ela passasse mal naquele momento, eu não ia poder fazer nada, né? Depois das chuvas, vieram a negligência, né? Nós fomos abandonados, quer dizer, 3 dias sem assistência ali, animais mortos na rua, né? Lixo, cenário de guerra, falta d'água. Aí que veio um protesto no quarto dia, foi que as autoridades passaram a trabalhar e alguns problemas passaram a ser resolvidos, né? E depois de um mês tivemos uma reunião do CESAM, com o pessoal da gestão, e em meio ao embate foi feita uma pergunta: o que é que a gestão tinha de plano de ação para que a gente não sofresse em 2023 o que a gente sofreu em 2022? E a resposta foi: tem que pedir a Deus para não chover da mesma maneira, porque o município não está quebrado. E de lá para cá só sofrimento. E chove, eu vou dormir às 10, acordo às 6, o pessoal a gente em casa.
A comunidade ficou sem poder suportar 10 horas de chuva. Antigamente a gente enfrentava uma semana, 5 dias de chuva aqui, 4 dias, e a água não subia. Né? Então, só quero fazer uma pergunta em relação ao poder municipal. Eu soube que o prefeito, o Mano Medeiros, solicitou um cheque em branco de 150 milhões à comércio da Câmara. Eu não sei se foi aprovado, mas eu gostaria de saber se dentro dessa verba existe um saldo destinado ao trabalho de infraestrutura para melhorar as passagens de água dos nossos rios e canaleiras, para que a gente possa sofrer isso novamente. Agradeço a todos, que Deus nos abençoe. Tamo junto. David, da comunidade. Montese e também do movimento da União dos Terreiros de Jaboatão, junto com o Felipe, com a Rebeca, com o pai Antônio. É triste eu falar isso sobre o que vem acontecendo no nosso bairro. A gente passou uma situação muito grave, que foi a saída dos prédios, a remoção de casas. A gente pensava que depois disso a gente ia ficar aliviado, mas não. Eu moro 38 anos aqui em Muribeca, como tem outras pessoas aqui. A minha pergunta aos moradores: quando chovia, alagava a casa de vocês antes? O problema é a barragem ou os aterros aqui ao redor de Muribeca? Será que é mais fácil remover casas e deixar as empresas aterrar? É isso que eu quero entender. Existe uma empresa aqui perto no Portal dos Prazeres que era dentro do canal. E por que essa empresa ela pode ficar dentro do canal e as casas são removidas? Quer dizer que o pobre tem que pagar por isso? Quer dizer que o povo de Muribeca tem que passar cada ano assustado? O povo de Jardim Muribeca, porque a gente hoje tem que viver com nossos móveis levantados. A gente não pode receber um familiar porque os nossos móveis estão levantados, porque falta de planejamento do município, né? Eu fiz um questionamento no ano passado, quando entreguei um ofício na regional, pedindo que fosse feito um estudo de macrodrenagem aqui em Jaboatão. Porque até hoje a Câmara de Vereadores não aprovou um projeto que fosse feito um estudo, liberar uma verba que fosse feito um estudo de macrodrenagem aqui em Jaboatão. Só tinha aterros. Recebi ontem 2 vídeos, uma empresa 7 horas da noite aterrando depois do canal da Mariana. Está aterrando. Eu tenho vídeos aterrando do lado do canal da Mariana. Do lado do canal. E essa água ali era um balsão de água. Eu conheço o Muribeca, eu sei que o canal da Mariana foi criado uma barreira. E essa barreira atrapalha que o percurso dessa água corresse para esse terreno. Porque o dono comprou, constrói uma barreira. Constrói uma barreira. Aí quer dizer que as casas, nosso conjunto é penalizado porque a água vai e volta. A limpeza do canal, eu nunca vi limpar um canal, tirou a areia, jogou de lado. E quando chover, essa areia não vai voltar para o lugar? Eu não preciso ser engenheiro para entender que quando se tira uma areia, o certo era no caminhão remover aquele negócio e não botar, criando mais uma barreira, onde a água não consegue percorrer. O canal Três Carneiros, quando mataram o Titi da Muriçoca, onde aquele empreendimento ali que fica de frente ao conjunto, acabou com o Titi da Muriçoca, que pegava junto com os Três Carneiros. Botaram para mim 2 canos de 100 para aguentar aquela quantidade de água. O ano passado a força foi tão grande que arrancou o tubo lá do cano da empresa. Então quer dizer que nós, pobres, vamos ser penalizados a cada ano por falta de planejamento do município, falta de estudo geográfico aqui em Jaboatão. Então a minha fala é: o povo de Muribeca está unido para lutar sobre essa situação. É o nosso lar. Então não vamos deixar que as empresas aterrem ao lado e a gente ser penalizado por isso. Então precisamos de união de toda a população, de toda a Regional 4, para a gente conseguir
resolver esse problema, porque eu estou cansado de ver meu pai, minha mãe, todo ano sofrendo com isso. Então eu agradeço a população de Muribeca e estamos juntos para conseguir vencer isso. A tua presença. É uma pena que o prefeito não está aqui, né? Era para estar aqui, mas é uma pena. Então, o canal, ele está sendo feito de maneira errada. Aí alguém vai dizer, você é engenheiro para saber disso? Não sou engenheiro, não precisa ser engenheiro para saber disso, não. O que foi acertado no Ministério Público, a gente estava lá, o Luizinho estava lá, tinha projetores lá e tudo, dizendo que tem que ser feito como? Teria uma balsa, que a balsa estaria aqui, aprofundava o canal e tal, e está aí uma máquina que fica para lá e para cá, se quebra, para e tal, e nada. Aí a propaganda, alguém chega e diz, ó, está sendo feito e tal, e a gente se ferrando, tá? Então eu quero fazer um pedido ao amigo Luizinho, ao secretário, e não adianta chegar aqui a prefeitura e dizer, não, está sendo feito e tal. Não está, gente, não está, porque a gente está fiscalizando e está sendo feito de forma errada, e vai dar cheia de novo, se não fizer como tem que ser feito. A minha pergunta, meu pedido, não é pergunta não, é um pedido, façam de forma correta, tá? Porque dá certo. É claro que não vai acabar as enchentes, 70% melhora, mas antes, ali, a rua da gente, que é a rua 3 que eu moro, não enchia não, a gente tira a referência por ali, né? A rua enche, aí depois a água vai embora, ele retorna por aqui, o sol faz até ali, como o nosso amigo, o Luizinho, ele chegou lá no Ministério Público, para a promotora, tá tudo aqui, tá aqui, ó, aqui depois eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer 1000 cópias disso aqui para passar para vocês, o que foi acordado e está sendo feito aqui, só isso, o problema é só falta de compromisso com a gente, né? Então, eu peço aqui, pode vir conversar aqui e dizer, não, porque casa está atrapalhando, porque não sei o que não é. Está sendo feito de forma errada. Encontrei o prefeito na rua ali, está tirando foto de LED, essas coisas, e disse, prefeito, vamos com a gente que eu te mostro como é que se faz. Tá? Não, já tem uma balsa, tem não sei o que, até hoje ninguém viu essa balsa, porque a balsa, a máquina vai em cima e vai limpando. Ó, é somente falta de compromisso. Não tenho nada contra a gestão A, a gestão B. Não venho com essa narrativa de dizer, o presidente da associação não anda com gestão, eu não ando com gestão, não ando com político, não ando com ninguém. Eu ando com o povo, a favor do povo. Se fizer correto, a gente não cobra não. Agora, se não fizer, é pau, velho. Vamos cobrar, eu quero vocês com a associação, junto com a gente, tá joia? E eu quero agradecer ao Fórum de Muribeca. E o fórum, a associação está dentro do fórum para defender vocês, mas eu estou falando aqui como associação, representando vocês, que vocês votaram para a gente lutar por vocês. Muito obrigado. Energia de Romero. Queria chamar Marcelo de Nova Prazeres. Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva aqui à representante da Prefeitura. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou político, eu não tenho pretensão política, tá certo? Não sou, como o Romero falou também, não sou oposição à Prefeitura de forma alguma. Lamento, como ele também falou, o prefeito não está aqui. Ano que vem é um ano eleitoral. Era muito importante ele estar aqui devido à temática, às temáticas desse encontro aqui. Ele não está aqui para nos ouvir, né? Eu vejo isso como uma falta de preocupação com o que a gente viveu nesses últimos dias aqui. Mas eu queria ler, antes de fazer a pergunta, ler aqui uma reportagem que saiu na Folha de Pernambuco, no dia 11 de julho. E diz assim: Pernambuco precisa urgentemente retornar ao planejamento para conter as inundações da região metropolitana de Recife. Conforme especialistas ouvidos pela reportagem, é a barragem de Pereira
é uma das obras mais urgentes, junto com outras ações estruturais que evitem enchentes, alagamentos, deslizamentos de encostas. Então, dada essa informação na Folha, a gente entende que a prioridade é a barragem de Moreno, né? E eu ouvi esses dias o prefeito na Rádio Maranata, ele disse o seguinte, que gastou no programa Mano a Mano com o Anderson Ferreira, ele disse que gastou cerca de 100 milhões de reais com prevenção contra as chuvas desse ano. E quando a gente vai ver a matéria diz aqui um grande engenheiro de importância, inclusive esse engenheiro aqui, ele foi um dos engenheiros que projetou o loteamento Nova Prazeres. O Alphaville é um engenheiro renomado, e ele diz que a urgência para conter as inundações, os alagamentos, o deslizamento, é fazer a barragem de Moreno. Isso é sabido desde 2017, iniciaram e não terminaram a barragem. E aí a minha pergunta vai, o prefeito que não está aqui, mas a representante, se gastou 100 milhões para limpar canais, que é importante, para limpar os córregos, que é importante, já foi dito aqui, fazer muro de contenção, quando se diz aqui na matéria que com 50 milhões terminaria a barragem. Daria para fazer 2 barragens. Aí vão dizer assim, mas a barragem, não, essa barragem, essa magnitude dessa obra é de responsabilidade do Estado. Então, o que é que falta para o prefeito de Jaboatão alinhar com o governo do Estado para que de fato a barragem seja concluída? Qual é a dificuldade, qual é a falta de alinhamento político que ainda enxerga uma má vontade política de fazer as coisas? É isso que a gente quer. A pergunta é, qual a dificuldade para se haver um alinhamento junto com o governo do Estado para que de fato a barragem seja concluída? Porque é notório, tudo que já foi apresentado aqui, por essa matéria do dia 11 de julho desse ano 2023, que a barragem ela é urgente, ela é essencial. Esse engenheiro ele diz o seguinte, que se não fizer a barragem, a tendência é a situação piorar. Para se ter uma ideia, eu quero terminar, já foi avisado aqui, só tem 1 minuto, já passou, só dar uma informação, não sei se vocês sabem. Esse ano, durante todo o ano, é previsto chover mais ou menos aí 1.800 milímetros a 2.000 milímetros de água no ano. Choveu em 2 dias 33%. Você já imaginou isso? É previsto 2.000 milímetros ou 1.800 milímetros de água para chover durante o ano. Choveu em 2 dias 33% disso. É muita água. Não tem canal, não tem córrego, não tem nada que segura, ela passa por cima de tudo. Então a solução é a barragem. A pergunta é para o prefeito que não está aqui, não somos oposição. Gostaria que ele estivesse aqui para poder responder qual é a dificuldade para fazer concluir a barragem de Moreno, se sabe que o problema está em cima da barragem. Nós temos um problema sério, já foi falado aqui, não vou repetir, mas como de um partido que trata da questão ambiental, nós temos aqui uma questão ambiental, os nossos rios, riachos, lagos, nós temos uma fauna, uma flora que precisa ser pesquisada, precisa ser protegida. A gente tem aqui uma questão de infraestrutura que a gente está vendo aí muito grave, nós temos aterro, nós precisamos dessa água para matar a sede do povo e não matar o povo, porque está a integração Muribeca que não tem água da Compesa, né? Numa região que tem tanta água, a gente precisa da infraestrutura que está aí, a estrada da Muribeca há tantos anos desconcertada, uma questão de saneamento básico muito grave, que falta tratamento de esgoto, falta tudo nessa região, né? Porque a gente tem uma questão social, que a cada chuva, a cada ano se agrava, porque, Dona Macedo, as pessoas estão ficando sem moradia, as pessoas estão ficando sem a sua identidade, porque a cada chuva perde o seu registro de nascimento, de casamento, documento da casa, fica sem seu armário, sem seu fogão,
eu falava com Dalva, que contava a história que deu 1 metro, ela estava aqui, 1,80 m de água na casa do filho dela, e ela disse que perdeu tudo, até o que comer. Então a questão que eu quero propor aqui, Rebeca, depois até eu posso passar para vocês, mas eu sugiro que esse fórum é incrível, mas eu acho que precisa passar agora para uma instância, algo institucional mesmo. A prefeitura precisa criar urgente um programa Muribeca 2050, um programa que seja aprovado como lei na Câmara de Vereadores, um programa que seja ou uma superintendência regional Muribeca, que tenha sede aqui em Muribeca, porque quando der chuva na Canela do Povo tem que dar também dentro da superintendência, para sentir na pele que as pessoas passam. Tem que ser algo pensado em todas essas, a infraestrutura, meio ambiente e a questão social e direitos humanos, Rebeca. Algo a longo prazo. Não pode só o tempo todo choveu, dar pipoca na boca da criança no dia da chuva. Tem que ser algo muito concreto, algo que dê resultado eficiente. Essa superintendência e esse programa Muribeca 2050 precisa ter recurso anual, precisa ter muito dinheiro, precisa fazer um movimento da gestão para captar recursos de governo, de deputado federal, de senador, deputado estadual. Assim as coisas vão andar. É importante demais. E aí, para finalizar minha fala, parabenizar a vocês que estão aqui. Diga para a pessoa que está do lado assim, ó, parabéns para você. Diga assim, vai valer a pena. Porque às vezes, se o povo desistir, isso aqui nunca vai para frente. Mas ó, e para terminar, Rebeca, eu recebi, dizer assim, memórias que não podem ser esquecidas, não é isso? Vão para as escolas, façam oficina com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, porque já se passaram, Marcelo, 20 anos dessa luta, do que os primeiros prédios rachou aqui. E as crianças é que precisam levar essa história. A gente precisa formar, Betinho, novas lideranças na cidade, passa pela juventude e passa pelos adolescentes. Façam oficinas, levem palestras, mostrem esse vídeo na sala de aula, porque essa luta tem que ser do pequenininho ao grandão. E para finalizar, dizer que o poder público, doutora Catarina, a gestão urbana do município, veja só, gente, na prefeitura tem uma secretaria de meio ambiente. Ela fiscaliza, analisa e autoriza qualquer obra. Gestão urbana é uma secretaria do município também responsável por liberar a obra. Se a gente sabe, doutora, que esses aterros causam uma parte desse problema, por que a Secretaria de Gestão Urbana e Meio Ambiente continua autorizando que essas empresas continuem aterrando? Porque, Dona Macedo, não é justo que poucos estão ficando milionários com esse aterro e o povo cada vez mais pobre e perdendo até uma identidade que se tirou. Muito obrigado. Obrigado aqui no nosso município, o ex-secretário de Habitação. Boa noite, gente. O que eu vejo aqui em Muribeca é resistência mesmo, gente. Não bastasse aquele presente de grego, que é aquele lixão da Muribeca, que deixaram lá na cidade de Recife, com 35 milhões de toneladas de lixo. E veja só como é que está a situação de vocês agora. Toda chuva, ano 2022, 2023. De fato, a água corre para o mar. Mas corre para o mar através do rio Jaboatão. Mas os canais levam a água para o rio Jaboatão para ir para o mar. Então, é importante que estes canais seja dado um tratamento anual correto. Quando eu estava na secretaria, que passei pouco tempo, tinha os projetos de construção e revestimento dos canais. Isso acabou-se, gente. Acabou-se. Você só consegue executar uma obra com um projeto executivo, um projeto bem elaborado, bem estudado.
estudado, com a topografia, com o nível, a queda, a seção do canal, e então não tem mais isso. De fato, tudo isso aí vai ser paliativo. Todo ano limpar o canal, você que está aí, Alex, está Luiz ali, eles fazem o que podem, mas, meu amigo, isso só não resolve. Diminui. Então é o seguinte, vai chover, vai acontecer a mesma coisa. Se não fizerem esse projeto executivo desses canais, canal da Mariana, canal de Dois Carneiros, e o outro que tem, que inclusive, esqueci o nome dele no momento, não vai adiantar só a limpeza. Certo? A barragem do Engenho Pereira é importante. As águas vêm de lá, gente. As águas também inundam a cidade de Jaboatão Centro, inunda também Engenho Velho, inunda todo mundo para chegar até aqui. E como aqui é uma várzea, aí ela fica em nível, então aí ele prejudica também aqui toda essa região. Os aterros não são tão determinantes, eles influenciam, mas se for bem estudado, de fato, com a queda deles indo para os canais, esses canais drenando as águas, a coisa não se tornaria a esse absurdo que está aí. Eu vi aqui que tudo aqui está inundado. É a várzea do Rio Jaboatão. Muribeca era um canavial, era a usina Muribeca, era um canavial. Então, com a expansão urbana da cidade, em 1979, o prefeito Geraldo Melo fez o eixo de integração. Quando fez o eixo de integração, já criou uma barreira, a pista ficou acumulando mais de um lado do que do outro, aí fizeram as pontes, a água passa, fica água em tudo quanto é lugar. É lamentável a gente chegar aqui, todo ano vem um alagamento desse. Então, é importante essa barragem do Engenho Pereira, sim, porque vai evitar que toda aquela água que vem de lá pare aqui, gente. A água pare por aqui. Tem que também ver onde é que está essas obstruções do Rio Jaboatão. Mais embaixo ali, naquela ponte ali onde era o Hotel Charme ali, uma ponte estreita, mais para trás ali onde tem aquelas empresas ali na rodovia que vai para o cabo. Então tudo isso aí tem que verificar, porque senão a água não passa. E eu estou vendo que o prejudicado maior é Muribeca. Muribeca vai ficar água parada, certo? Então você vê que muitos locais aí não é pavimentado e a água não desce, está encharcado o terreno. Está encharcado, toda a água está acumulando aqui na região. É lamentável que aqui é um charco de água. Mas vamos ver se o poder público municipal junta aí com outros, com o estadual e federal, para ver quem resolve isso aí. Tem que dar atenção para fazer esse revestimento de canal, para poder drenar essas águas, para poder minimizar. Quando chover demais, vocês não ficarem inundados. Entendeu? É isso aí que eu quero para vocês. Boa noite a todos. Parabéns para a Muribeca pela resistência, pela luta. O conjunto já se acabou e agora eu já estou acabado d'água. Não sou morador de Muribeca, sou morador do loteamento de Grande Recife e Dois Carneiros daquela área, toda tem atuação lá. E o problema de Muribeca não é só Muribeca, é toda a extensão do Rio Jaboatão e da bacia hidrográfica do Rio Jaboatão. Então, minha fala de hoje é um pedido de socorro ao poder público. Não só as pessoas que veio hoje aqui, que quer uma solução, que veio atrás de uma solução, que não aguenta mais a água, está dentro de casa, todo inverno a água chegar aqui. Então, o que eu vim dizer hoje aqui, né? Eu vim propor solução, que eu estou escutando na mídia, no comentário, por aí, eles querem construir uma barragem. Só que eu quero dizer que o Jaboatão precisa de solução e não de mais risco. Porque barragem, além de criar um impacto no meio ambiente, ela gera risco, que é o quê? O poder público não faz manutenção das barragens. As barragens que tem já estão tudo se rachando. Aí vamos lá. A gente da comissão estava comentando, né, e fazendo um estudo prévio, né? E a gente viu que vou apresentar algumas das soluções, né? Que eu vi aqui que não foram apresentadas algumas soluções, só o problema em si, né? É o que? A recuperação do leito do rio, uma dragagem, para que fique bem claro, que todo mundo entenda, tem a dragagem e tem o desassoreamento do rio. O que é o desassoreamento? É tirar o resíduo, a erosão de dentro do rio. É um trabalho mais fácil, que o município pode fazer isso aí, não só do rio, mas como os canais, né, os braços do rio, né, que ajuda nessa drenagem. Como foi mostrado aqui, o menino ali mostrou em relação à drenagem, se fizer a barragem lá, só vai represar a água. E vai ter uma hora que vai
chover tanto que essa barragem vai esborrar, vai coisar a comporta e ainda assim vai alagar. E você recuperando os leitos do rio, alargando onde precisa alargar, desocupar também, porque tem os aterros, fica aqui em Muribeca, né? Os aterros onde impede que a água faça essa drenagem, né? E recuperar a vegetação, que é muito importante, a vegetação na beira do rio. Porque se você aumenta a calha de água do rio, o leito do rio, ela vai suportar mais. Eu fiz um cálculo básico. O Rio Jaboatão tem em torno de 74 quilômetros, né? Se você desassoreia ele, aprofunda mais e alarga a margem do rio, o rio consegue suportar o maior volume de água. Então não adianta fazer a barragem lá e aqui tudo sendo aterrado, o Rio Jaboatão sendo sufocado. Entendeu? Ele não pode falar não. Quando ele fala, é lágrimas e desastre. Não? Fica aí, ó. A população mais pobre compra os móveis no ano, no outro tem que comprar de novo. E a gente não aguenta esperar mais não. O poder público tem dinheiro e verba. Aí sabe que a prefeitura do município aqui de Jaboatão aprovou uma lei regularizando as obras irregulares na beira do rio, como era para estar desocupando e recuperando a vegetação, para que não aconteça o problema de alagamento que a gente costuma ver aí. E outra solução, se ainda assim a dragagem é um trabalho maior, né? Precisa do governo federal. O governo está investindo em barragem retrógrada, barragem 290, a parte de algo que está acontecendo hoje. Eles fazem a barragem para prender a água lá, mas a crise climática lá não parou não. E ela vem desde lá de antigamente, ó. E a gente está tendo a resposta agora aqui. Então é isso aí, eu acho que a Câmara Municipal de Jaboatão tem que aprovar um projeto de lei e fazer um plano de governo para desassorear o Rio Jaboatão e recuperar, fazer o que é certo. Fazer o que é certo, é ficar dizendo que vai fazer barragem, jogando a culpa para um e para outro não. Joga a culpa para o governo, não faz barragem, a população dentro da água. Toda vez que chove, está dormindo lá, a água subindo. Eu passo essa realidade também. Eu sinto na pele, eu não aguento esperar amanhã. Entendeu? É isso aí, pode se prolongar mais. Fim da população, né? Esse processo de escuta a gente entende sim ser muito importante. Eu, Dona Marcelo, somos todos de Muribeca, todos aqui presentes. Eu, de primeira mão, quero saudar a todos e dizer que o prefeito realmente houve um erro de comunicação e, em decorrência disso, esse conflito de agendas, porque se não tivesse acontecido, ele estaria aqui, sim. Nós chegamos a conversar, a preocupação dele, como somos todos, motivo pelo qual ele mandou uma equipe multidisciplinar para aqui, para tentar trazer um pouco dessas respostas e aquelas respostas que a gente hoje não tenha, a gente possa trabalhar junto com a comunidade para chegar com essas respostas junto à comunidade. Bom, eu anotei até agora todos os questionamentos, todas as propostas, certo? De todas as pessoas que aqui falaram. Ouvi todos os questionamentos, todos os estudos, tudo isso, fiz todas as anotações. Claro, não são suficientes, mas eu fiz todas, estamos atentos aqui. E como aqui foi muito bem colocado, nós temos um problema de hoje de enfrentamento extremamente complexo. E problemas de enfrentamento extremamente complexos não têm soluções simples, nem soluções fabricadas. Então, é importante realmente essa construção. Prefeitura, poder público, eu não vou botar nem prefeitura, tá? Porque a prefeitura é muito pequena diante desse processo tão complexo que é a Regional 4, vamos assim chamar. Eu vou mais, que é Jaboatão dos Guararapes, tá? É importante sim, as entidades privadas, seja pública, seja entidades de fins lucrativos, não fins lucrativos, a comissão, a igreja e todas as instituições religiosas que possam vir a contribuir, né? É uma pena o Estado não ter podido participar desse processo. Eu acho que é um processo que tem que ser construído sim a três mãos, né? Não dá para ser construído apenas pela instituição da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, né? Então foi muito triste eles não estarem aqui com a gente presente para essa discussão ser mais ampla, mas concordo, Rebeca, que essa discussão é o início.
ela não é um fim. E já por determinação do nosso prefeito, o que foi que ele disse? Olha, como a gente sabe que isso não vai se esgotar nesse fórum, ele já convida a comissão a ir à Prefeitura de Jaboatão, tá? Para tratar com ele esses assuntos. Então eu já tenho autorização dele para dizer que nós vamos marcar uma data muito em breve para que a comissão possa estar lá e todos aqui que falaram, foram representados aqui, possam estar junto a essa reunião e conversando com eles juntos. Né? E quem sabe, nesse momento, trazendo o governo do Estado para essa reunião, para esse fórum, né? Debater todas essas questões. Tá? Desenvolver o município, gerar recurso, renda, emprego, preservando as casas ambientais e tendo um olho para as casas sociais, não é tarefa fácil. Todo mundo quer emprego, todo mundo quer condição de sustentabilidade. A gente tem que entender que as empresas não podem ser inimigas, mas elas também não podem destruir com as questões sociais e ambientais. Então, isso tudo realmente precisa ser feito uma lupa, ser colocado e ser discutido. E nós, da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, estamos dispostos a fazer essa discussão com a comunidade e com todos que, assim, de forma positiva, queiram contribuir com sugestões e com crescimento para essa região. Gente, eu vou apresentar a comissão da Prefeitura que veio, tá certo? Nós trouxemos o nosso secretário especial de Defesa Civil, Coronel Elton Moura. Trouxemos o nosso secretário de Saneamento e Projetos, Alex Ramos. O gerente que faz toda essa manutenção de drenagens e canais, Luizinho. É Luiz Augusto, mas para todos nós é Luizinho, né? Todo mundo conhece assim. Fagner é o nosso gerente da parte de defesa civil, da questão estrutural de risco. Então, assim, a gente tentou trazer toda uma equipe multidisciplinar para tentar esclarecer daquilo que a gente pode, aquilo que está ao nosso alcance nesse momento, algumas questões que aqui foram colocadas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de forma, né, Alex faz uma fala, Luizinho faz uma fala, Coronel faz uma fala, para que a gente possa tentar, de uma forma, como o adiantar da hora está bem significativo, daqui a pouco são 10 horas da noite, vamos pedir para que faça tipo um resumo do que foi aqui falado, para que a gente possa apresentar a vocês, tá bom? Alex, por favor. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria aqui de parabenizar todos, que nesse adiantar de hora, já quase 10 horas da noite, e a gente vê o público ainda presente, isso demonstra que o assunto que está sendo debatido aqui é de extrema importância. E a Prefeitura Municipal de Jaboatão não se furta, de maneira alguma, a estar nos momentos de fórum, de debate, para absorver essas demandas da população e incorporar dentro do planejamento, de forma que a gente realmente tenha a visão daqueles que realmente sofrem. Eu não quero aqui, né, fazer aqui apologia, porque muitos aqui já mostraram o sofrimento que é cotidiano, quando realmente essa área tem a questão das chuvas, né? É importante também registrar que essa região não é de hoje, que já sofre com os constantes enchentes, né? A gente tem registros aqui de antes de 2005, as duas cheias grandes, antes do ano passado, 2005, 2010, imagens que mostram realmente a devastação aqui na região foi imensa. Então eu gostaria de também parabenizar a apresentação que foi feita aqui logo no início da reunião, onde foram mostrados aqui a evolução, né, e a ocupação que existe dentro dessa área, que é sensível, que é
É importante que o município leve isso como uma reflexão, mas é importante também fazer alguns esclarecimentos aqui de algumas falas que foram colocadas para que a população também tenha conhecimento, e ciência, nem sempre a informação acaba chegando a todos. Em primeiro lugar, o município hoje encontra-se na fase de revisão do plano diretor, onde o plano de drenagem faz parte também dessa revisão. Importante dizer que o município tem um plano diretor de drenagem, sim. Esse plano diretor identificou essa região como área sensível, vulnerável. É necessário realmente ações de infraestrutura, execução de canais, onde o investimento ele é muito superior à capacidade que o município tem de execução, A gente não precisa aqui lembrar que o município é responsável por uma série de outras ações, saúde, educação, segurança, e a infraestrutura é necessário sim ter o aporte dos entes federativos, o governo federal, o governo estadual. Então, o município vem sim buscando articulações políticas e financeiras para que isso venha a ocorrer. Então, é importante que saiba que o plano diretor do município está na fase de revisão, é obrigatório, estamos realmente no período da necessidade de ser feita, e a drenagem é essencial dentro desse processo. Importante também dizer, falou-se aqui do Plano Municipal de Saneamento, deixar claro que o município há muito tempo vem lutando para que a gente tenha esse plano, é um instrumento importante de planejamento, para mostrar as ações que são necessárias, diagnosticar os problemas. Esse processo está em andamento, estamos praticamente na metade. Foi concluído o diagnóstico, houve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, onde foi aberta a participação de todos, e esse processo é um processo ainda que está em andamento, com a previsão de conclusão ainda esse ano, para que também permita que o município busque recursos a nível federal. Então, eu concluo aqui as minhas palavras, justamente para que não me estenda e dê oportunidade para que os outros colegas do município, da prefeitura, possam também falar. Agradeço a todos, boa noite e obrigado. Eu vou convidar agora o Coronel Elton para fazer as explanações dele, nosso secretário especial de Defesa Civil. Obrigado, pessoal. Obrigado, Catarina. Obrigado a todos os presentes. Agradecer aí a presença de todos. Na verdade, a Defesa Civil, a nossa Defesa Civil, ela tem tido uma reestruturação. Esse ano, nós assumimos a Secretaria de Defesa Civil. A partir de 1º de fevereiro, montamos um plano de emergência para atender a todos de Jaboatão, principalmente as áreas de alagamento. Nós sabemos que o problema do alagamento é um problema muito crítico, é um problema que a gente não consegue resolver a curto prazo, e por conta da necessidade de um grande investimento, nada como ter um planejamento que a gente possa atender a população de forma rápida e de forma eficiente. Esse planejamento perpassou por treinamentos junto com as lideranças comunitárias. Nós fizemos treinamentos nas lideranças comunitárias em todas as regionais. Nós temos hoje uma sala integrada de emergência com monitoramento do aspecto meteorológico 24 horas, isso para atender o nosso município. Nenhum outro município do estado tem esse tipo de estrutura. Isso foi montado exatamente por conta da grande tragédia que aconteceu ano passado. De forma ordenada, nós fizemos integração com os órgãos de resposta a desastres do estado, então, Corpo de Bombeiros, grupamento aéreo, tático aéreo. Nessas chuvas que aconteceram semana passada, nós tivemos resgate de famílias aqui com o uso de helicóptero. Foi o único lugar que o helicóptero precisou ser acionado para fazer resgate aqui. Esses acionamentos foram acionados pela nossa sala de emergência, através do monitoramento da nossa equipe. Temos expectativas para nesse próximo ano, já com o final das chuvas, a gente começar a fazer treinamentos dos NUPDEX, que são os núcleos de defesa civil, dentro de cada regional, para que a gente possa integrar a população
mais a esse poder de resposta e poder dar uma resposta mais efetiva. E principalmente orientar. Nós sabemos que o trabalho da Defesa Civil é um trabalho que tem que ser de mãos dadas com a população. É um trabalho que tem que estar integrado com a população. E outrora nós sabemos que a linha da Defesa Civil era muito afastada da população. Tem algumas comunidades que nós começamos a visitar aqui em Jaboatão e que as pessoas tinham uma verdadeira raiva quando viam o pessoal da Defesa Civil, porque em algum momento aquela população foi afastada ou foi abandonada pelo trabalho da Defesa Civil. E isso não é o trabalho da Defesa Civil. O trabalho da Defesa Civil é trabalhar junto da população, trabalhar colado com a população no dia a dia, para que a gente possa construir uma resposta melhor para todos vocês. Muito obrigado a todos. Vou passar aqui para a Catarina. Luizinho, por favor. E com a fala de Luizinho, eu retomo e a gente encerra as falas e faz a continuação de escuta. Boa noite, pessoal. Agradeço a todos estar aqui presente. É muito importante a presença de vocês para trabalhar em conjunto com a gente. Agradeço também ao pessoal da comissão. Pessoal, a gente faz uma limpeza do canal, mas sem o apoio de vocês não é tão eficaz. Você vê o canal Mariana, esse ano a gente botou 2 escavadeiras. Colocou uma na parte de cima e outra na parte de baixo. Se a gente não tivesse feito essa limpeza, eu recebi ligação de vocês, o pessoal tem meu número. Já vieram agradecer a limpeza que a gente fez. Infelizmente, a gente não fez o que a gente tem no estudo. A gente fez um estudo na chuva passada e viu que a bronca não é aqui. Aqui só está recebendo toda a água que vem, está ficando por aqui empoçado. Alguém sabe para onde a água vai daqui desses canais? Tem ideia mais ou menos? Zé Carlos sabe. Engenheiro, médico, carreira, sabe. Mas muita gente, quando se falava, não, para onde vai a água do canal Mariana? Muita gente pensava que essa água ia para a Lagoa do Náutico. Essa água não vai para a Lagoa do Náutico, não. Essa água vai para a divisa de Pontezinha com Pontes dos Cavalhos. O que acontece? Como é que ela passa da Vitarela para chegar na divisa do município? Já foi feito um estudo. Entramos em contato com a Prefeitura do Cabo, que vai precisar uma ação em conjunto com as 2 prefeituras, porque não adianta eu pegar essa água daqui e jogar no Cabo. O que acontece aqui vai acontecer no Cabo. A Prefeitura do Cabo já foi alertada com isso. Então, o prefeito, semana que vem, vai dar uma ótima notícia a vocês. A parte de Candeias, de Piedade, a gente já mostrou grandes melhorias. Aonde tinha alagamento, o tempo de resposta hoje que o município tem, da parte de lá, é 3 horas. Em 3 horas, as águas baixam. Daniel Alves estava aqui. Ô Daniel Alves, o canal de Cajueiro Seco não alagou muito. Esqueça a política, eu estou aqui como técnico. O tempo de resposta do canal, a água demorou 1 dia, 2 dias para baixar lá. No instante baixou, não foi isso? Então, o serviço que a gente está fazendo lá, com a sua rua, vamos seguir. Então, o que eu não estou querendo questionar isso, sua rua A, B e C. O que aconteceu, Daniel? Alagou? Sim. O que é que precisa? A rede de drenagem
Eu estou respondendo a pessoa que eu chamei a atenção e ele questionou. Então, não adianta ficar discutindo que eu sou técnico, não sou político. Eu estou aqui. A primeira máquina que entrou nesse canal Mariana foi comigo. A máquina afundou, porque eu queria fazer um serviço e não conseguiu. Eu sou técnico, esqueça a parte política. Então, o tempo de resposta vai melhorar muito. Barragem, o que é que estão falando de barragem? A barragem não enche não, é? A barragem vai acumular água e não vai encher não. Adianta o quê? Uma hora ela vai ter que extraviar, descer a água. Se aqui não estiver descendo, essa água vai para onde? Então, semana que vem, o prefeito vem dar uma ótima notícia a vocês. O que é que eu peço a vocês? A gente está fazendo o trabalho da gente. Infelizmente, o ano passado, a gente teve um óbito, porque o canal não tinha correnteza e quando a gente abriu o canal auxiliar, teve correnteza. E veio o caso de um óbito. Não foi por falta de aviso, mas ele não acreditou na defesa civil, na gente falando. Tomou uma e ficou passando com um cavalo. Sapolândia e outro nome. Brasil Novo. Senhora, eu estou falando de limpeza do canal. Então, a gente vai dar uma posição ótima no tempo de resposta. Sobre o canal Mariana, teve várias audiências públicas e a gente questionou, Romero participou, Domingo participou e a gente explicou o que era que estava acontecendo. Aquela parte baixa que disseram que ia ser construído, vai ser instalado bomba e vai ser aterrado. O lado da comunidade precisa ser aterrado. Quando aterrar esse lado da comunidade, quando a gente levar o lado da comunidade, precisa retirar a água da comunidade que é baixa. Se a gente abrir direto o canal, vai dar retorno. E aí vai ser copiado. Então a gente está trabalhando para melhorar a vida de vocês. Pessoal, nós vamos marcar com a Comissão do Meio Ambiente, com o fórum, para nos encontrarmos na prefeitura em data bem próxima, para que todas essas questões que aqui foram tratadas sejam tratadas de uma forma mais ampla, com todos os técnicos presentes, tá bom? Agradeço a todos e uma boa noite. Pessoal, não acabou ainda, tem a palavra da Alexandre, vem Alexandre para cá. Pessoal, tem uma notícia boa que eu acabei, era para ter falado logo no início, esqueci. O Somos Todos Muribeca está participando da caravana da periferia que vai acontecer dia 18 com o governo federal. E eu chamo o fórum, chamo todo mundo que está aqui para a gente falar diretamente com o governo federal. A gente conseguiu essa ponte e o STM é que está organizando aqui para a área de Jaboatão. Então isso mostra que já existe um diálogo entre o governo federal e a nossa comunidade aqui. Então isso é uma vitória. Isso é uma vitória. Então vai ter um ônibus aqui saindo dia 18, tá bom? Com toda a comunidade. Por favor, não vão embora, vamos escutar aqui o nosso companheiro Alexandre. E o Greenpeace Brasil também agora está trabalhando junto com o STM para verificar a área de Jaboatão. Boa noite, gente. Meu nome é Alexandre, eu faço parte da CONAN. A CONAN é a Confederação Nacional das Associações de Moradores, onde algumas lideranças de associações estiveram presentes aqui, juntos, reunidos com o Somos Todos Muribeca, um novo fórum que está se fundando, a gente faz parte também, e a gente vai também ir em outros bairros
para a gente fazer esse debate sobre a questão do enfrentamento das chuvas. Eu não podia ouvir aqui as coisas que foram colocadas e não me indignar. Eu sou morador próximo de Dom Helder. A região de Candeias e Piedades, ela é bem servida de canais e canaletas revestidos. A prefeitura, todo ano, promete limpar todos os canais, porque quando ela diz que vai limpar 70 quilômetros de canais, é porque ela vai limpar todos os canais e canaletas, e não faz de forma adequada. Dom Helder hoje enche ruas onde não enchia. Hoje, vários lugares das cidades vêm com essas chuvas, não precisa de chuva muito grande não, enche. O que a gente tem percebido é o seguinte: a prefeitura tem feito desvios, alargamentos e aprofundamentos sem estudo técnico. Não há, a gente vai procurar isso no Ministério Público. A prefeitura tem feito as alterações sem autorização do CPRH, o que a gente já procurou saber. Não existe, porque só a CPRH pode dar orientação, ela que tem o estudo, a competência para dizer como que tem que se mexer nos rios e canais. E até ontem à noite, recebemos uma denúncia que a prefeitura estava desviando o canal ali, que era onde tem o prédio da tenda, sobrecarregando a Mariana. Os 2 carneiros foram desviados para Mariana. Mariana está sendo sobrecarregado sem estudo. Querem resolver a questão da drenagem da Regional 4 com uma escavadeira, meu filho. É muito difícil. Então, a gente tem visto aqui, temos vídeos de ruas aqui atrás que nunca foram alagadas e estão sendo alagadas agora. Então, é preciso ter responsabilidade, fazer as coisas sérias, fiscalizar. Há construções irregulares na Regional 4, há intervenções erradas da prefeitura, entendeu? E também a Defesa Civil, ela não procurou. Veja só, eu sou morador de Dom Helder, mas eu convivo nessa comunidade aqui, congrego na Igreja Episcopal Esperanças. Eu vivi aqui no tempo de chuva, ainda aqui sendo, ajudando a comunidade, distribuindo sopa, todo mundo viu aqui. Eu não